Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e para fechar essa série de explicações relacionadas a rotações por minuto, cálculo de RPM, vou falar um pouquinho agora da fórmula para RPM de parafuso e rosca sem fim. Ela muda um pouquinho em relação ao RPM das polias e das engrenagens, mas é um cálculo também extremamente simples, certo? Então vou mostrar para vocês a nomenclatura aqui desse cálculo e em seguida farei também uma aplicação, tá? Vamos lá. Primeiro, a fórmula diz o seguinte: NC é igual a NP vezes NE dividido por ZC. Primeiro, isso aqui eu tenho um exemplo, né, de um redutor de parafuso e rosca sem fim, onde eu tenho aqui a coroa e tenho o parafuso e rosca sem fim, ou seja, a rotação do motor ela é ligada diretamente aqui no sem fim. Então vamos ver o que significa cada um desses termos na nomenclatura da sua fórmula. Primeiro, o NC é a rotação da coroa, é o que nós vamos calcular daqui a pouco. NC, rotação da coroa. NP, rotação do parafuso sem fim, vezes o NE é o número de entradas que tem aqui, ó, no seu parafuso sem fim. NE, o número de entradas. E o ZC é o número de dentes da coroa. Uma fórmula também extremamente simples. NC é igual a NP vezes NE dividido por ZC. Vamos aplicar que vai ficar bem mais simples o entendimento. No exemplo aqui diz o seguinte: na figura a seguir, apresenta-se um sistema de transmissão formado por uma coroa e um parafuso sem fim, sabendo que a coroa possui 40 dentes e o parafuso sem fim possui 4 entradas e gira a 1600 RPM, ou seja, o motor que é acoplado no seu sem fim tem uma rotação de 1600 RPM. E qual a velocidade angular da coroa? Então vamos só substituir os dados na fórmula e achar a rotação da coroa. A rotação da coroa vai ser NP vezes NE dividido por ZC, onde rotação do parafuso sem fim, segundo aqui os dados do nosso exemplo, é 1600. Ele também fala que o número de entradas do parafuso sem fim são 4 entradas. Então, 1600 vezes 4, dividido pelo número de dentes da coroa, que diz aqui no enunciado que são 40 dentes. Um cálculo muito simples. Ao realizar o cálculo foi encontrado o que? 160 RPM, ou seja, 160 rotações por minuto. Ou seja, o motor ele entra com uma rotação de 1600 RPM e sai aqui no seu eixo de saída 160 RPM. Isso significa o quê? Eu tenho uma relação de transmissão que também é representada pela letra I de 1 para 10. Entra 1600 e sai 160 RPM. Ele tem uma redução de 10 vezes. Então, o seu I, a sua relação de transmissão aqui é de 1 para 10. Então, com esta explicação aqui do cálculo de RPM para parafuso e rosca sem fim, eu fecho essa série aqui de explicações sobre cálculos de RPM. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilha com os colegas, certo? E até as nossas próximas aulas. Um grande abraço.